Olá, obrigado por visitar o nosso canal e por assistir aos nossos vídeos. No vídeo de hoje vamos falar sobre tributação definitiva e sobre rendimentos tributados exclusivamente na fonte. Já mencionamos em outro vídeo dessa nossa série que a Receita Federal divide os rendimentos dos contribuintes em três grandes grupos: os rendimentos tributáveis, os rendimentos isentos e não tributáveis e os rendimentos de tributação definitiva e tributados exclusivamente na fonte. Esse vídeo de hoje fala desse último grupo e a gente já começa por dizer que a tributação nessa categoria ela é definitiva e ela se subdivide em tributação em que o responsável pelo recolhimento é o próprio contribuinte e na situação em que o responsável é a fonte pagadora. Então, a tributação definitiva, ela significa, do ponto de vista prático, que ela é separada dos demais rendimentos do contribuinte. Sua tributação se encerra no ato do seu recebimento, no ato do seu auferimento. Então, se você aufere rendimento sujeito à tributação definitiva, você deve promover o cálculo do seu imposto no mês da competência do ato que gerou o seu rendimento, se for o caso de você ser o responsável, recolher o imposto para a Receita Federal e não esperar a restituição desse valor. A tributação se encerrou, ela não é mais sujeita a ajuste. E no caso de ser uma situação, uma hipótese de responsabilidade da fonte pagadora em promover a retenção exclusivamente na fonte, você também não terá direito à restituição. A tributação se encerrou, ela não vai ser objeto de ajuste. Isso significa que você não deve declarar? Claro que não. Você declara esses rendimentos líquidos do IR na guia de rendimentos sujeitos à tributação definitiva ou exclusiva na fonte, tá legal? E vamos então começar com exemplos de rendimentos sujeitos à tributação definitiva em que é o contribuinte o responsável pelo pagamento. E a primeira que a gente traz aqui é o ganho de capital na alienação de bens e direitos. Se você auferiu o ganho de capital, você precisa baixar o programa de cálculo do ganho de capital, o GCAP, do ano da alienação e naquele mês da alienação calcular o ganho de capital. Se você tiver como resultado desse cálculo um ganho de capital tributado, você mesmo deve preencher o DARF e recolher o imposto de renda em favor da Receita Federal no último dia do mês seguinte ao do negócio jurídico que deu aí, que lastreou o seu ganho de capital. Outro exemplo também é de ganho de capital, mas o ganho de capital em bolsa. Se você tem ganho de capital em operações em bolsa, são sujeitos à tributação definitiva em que você é o responsável pelo pagamento. Há uma pequena tributação de 0,005 e de 1% para cada operação que você faz na Bolsa de Valores, mas essa retenção ela serve basicamente para que a Receita Federal te fiscalize mais de perto. Essa retenção ela tem um cunho de fiscalidade muito grande. Contudo, você utiliza, né, naturalmente na guia de cálculo do seu imposto a pagar no ganho do seu capital em bolsa, essa retenção para deduzir do seu total a pagar. De qualquer forma, essa retenção, embora deduzida do seu imposto sobre o ganho de capital, ela é apenas uma antecipação, né? Isso não torna a sua tributação sujeita a ajuste. A sua tributação ela é
definitiva é você que deve calcular e recolher em favor da Receita Federal no último dia útil do mês seguinte ao do ganho de capital que você oferiu. E a gente também traz para você exemplos de rendimento sujeito à tributação definitiva em que a responsabilidade pelo recolhimento do IR é da fonte pagadora. É o que se chama de tributação de rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Ou seja, é a fonte pagadora, é a fonte que te destinará os recursos, quem fará a retenção do valor do IR e recolherá em favor da Receita Federal, e esse, como já dissemos, esse IR não será sujeito a ajuste, você não terá mais restituição desse valor. Um primeiro exemplo que trazemos para você é o 13º salário, onde você, quando observa o seu informe de rendimento, já vê esse valor destacado na linha de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte. Os ganhos que você obtém de aplicações financeiras de renda fixa, os de fundos de investimento, de fundos de ações e de swap, eles também são sujeitos à tributação exclusiva na fonte. A sua agência bancária, o seu agente financeiro vai fazer essa retenção e você não terá direito à restituição. Valores relativos a PLR, normalmente chamado de PLR, ou, para quem preferir uma maior precisão na terminologia, o PPR, o Programa de Participação nos Resultados. Quem recebe participação nos resultados da sua empresa tem esse rendimento, com o IR sobre esse rendimento é separado dos demais rendimentos e é tributado exclusivamente na fonte. E por fim, para encerrar a nossa lista de exemplos de rendimentos sujeitos à tributação exclusiva na fonte, trazemos o JCP, ou Juros sobre Capital Próprio, pago pelas empresas aos seus investidores, os seus acionistas, que é um rendimento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Você deve receber aí no seu informe da tua corretora esse valor discriminado como tal, rendimento sujeito à tributação exclusiva. Tá legal? Fechamos a nossa lista de exemplos. Espero que o material tenha ficado de bom proveito para você e que ele ajude no preenchimento da sua declaração. Muito sucesso e um forte abraço!